Desde que eu terminei a residência em reumatologia no HC, eu venho me dedicando à artrite reumatoide, principalmente, né? E então, esse tema de manifestações extraarticulares é um tema pouco conhecido, até pelos pacientes, porque era uma coisa muito frequente há alguns anos atrás, né, quando a gente não tinha tantas opções de tratamento. As manifestações extraarticulares, elas estão associadas com doença mais severa e com muito tempo de atividade inflamatória. Então, a gente tem observado que a incidência está diminuindo, mas ainda é muito frequente nos nossos pacientes aqui no Brasil, no ambulatório do Hospital das Clínicas, que é onde eu trabalho, aqui na USP de São Paulo, né? E então a gente tem se dedicado muito para tentar controlar essas manifestações, que podem ser muito incapacitantes, muito graves, mas graças aos novos tratamentos a gente tem conseguido um melhor controle ao longo dos anos, tá? Então, esse aqui é o resumo da minha aula, só para explicar o que eu vou apresentar, depois a gente vai falar um pouquinho de vida real, né, como o Flávio colocou, falar um pouquinho de por que elas acontecem, né, e as mais comuns, as mais importantes, que são as oculares, as cutâneas de pele, as manifestações vasculares, que são as de vasos sanguíneos, né, e as manifestações pulmonares, que hoje a gente tem dado uma grande importância para esse tipo de manifestação, pelo risco que ela oferece. Então, esse é um slide só para ilustrar para vocês por que a doença, a artrite reumatoide, ela não fica só na articulação, ela não fica só na junta. A gente sabe que ela começa na junta, né, na articulação. Essas células aqui, que são os pivôs da doença, vamos dizer assim, elas que começam quando a gente explica para o paciente o que é a doença autoimune, é o seguinte, as células de defesa, então aqui é o linfócito T, que é uma das células de defesa que a gente tem, que é muito importante na doença, aqui é o linfócito B, esse aqui é o macrófago. O que acontece com essas células? Elas, por várias questões genéticas, questões ambientais, como o cigarro, por exemplo, elas começam a não reconhecer estruturas do próprio corpo, elas reconhecem estruturas do corpo como inimigas, né? E isso acontece principalmente na articulação, na membrana articular. E ao invés dela direcionar esse poder de defesa para vírus e bactérias, ela começa a atacar o próprio corpo, né? Então, essas células estão na membrana da articulação, que a gente chama de membrana sinovial, né, que é a membrana que reveste as juntas, elas começam a atacar e produzir substâncias, que a gente vai falar aí ao longo da aula, porque são substâncias muito importantes, né, e é nessas substâncias que os remédios, por exemplo, biológicos, acabam agindo, que chamam citocinas. Essas citocinas, na pessoa normal, a pessoa que não tem artrite, né, desculpa, a pessoa que não tem a doença artrite, elas apenas combatem vírus e bactérias. Na pessoa que tem artrite, ela pode causar a própria inflamação da articulação, tá? Então, o que acontece aqui é que essas substâncias que são produzidas nas membranas sinoviais, elas começam a circular pelo corpo e produzem inflamações em outros pontos, né? É isso que determina essas manifestações extraarticulares. A inflamação, ela não fica só restrita à membrana articular, ela começa a se disseminar pelo corpo, né? E ela pode causar inflamação em outros órgãos que estão longe das articulações. Então, isso, de uma maneira bem simplificada, é o que explica a presença de manifestações extraarticulares, né? E hoje a gente tem como dados aí da literatura médica que em 30 anos de doença, 34% dos pacientes têm, por exemplo, os nódulos reumatoides, tá? Eu vou falar de um a um dessas manifestações e explicar melhor para vocês. A síndrome de Sjögren e a ceratoconjuntivite zika, acho que muitos dos pacientes que estão assistindo aqui a live devem ter ouvido falar ou sabem o que é isso, é a secura de olhos e boca, principalmente, que tem relação com a doença. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Uma das coisas mais preocupantes é a fibrose pulmonar, na artrite reumatoide. Hoje, o pulmão é a segunda causa de morte dos pacientes com artrite, né? A segunda foco que a gente mais se preocupa. E aqui algumas outras que são mais raras, a gente tem a vasculite, que eu vou falar um pouquinho, que pode ser bem problemática, né? E a gente vai ter outros acometimentos oculares também nos olhos, além da síndrome seca, que são a inflamação da esclera e da episclera do olho, e eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Esse é um trabalho que a gente apresentou no Congresso Europeu de 2018, é um trabalho do Brasil todo, tá? Quem tá centralizando esse trabalho é a doutora Alice, que vocês já conhecem, né, de Brasília, e o Dr. Geraldo Castelar, do Rio de Janeiro. Esse foi um trabalho feito em 20 centros do Brasil, com mais de 1.000 pacientes, então foram 1.116 pacientes com artrite, né? E a gente detectou que nesse grupo,
260 pacientes têm manifestações extra-articulares, tá? E normalmente, quem são os pacientes que mais têm risco para manifestações extra-articulares? São os pacientes acima de 60 anos, né? Pacientes com doença há muitos anos, então, pacientes com manifestações tinham doença, artrite reumatoide há mais ou menos 17 anos, então há mais de 15 anos. Pacientes já com grau de sequela importante, que aqui está ilustrado através do RAC, que é uma métrica que a gente faz na avaliação do paciente, e pacientes que tiveram muita inflamação ao longo da doença, que ficaram muito tempo inflamados e que têm uma atividade inflamatória bem persistente. Então, esse estudo foi muito bacana e a gente está escrevendo ele para publicar, porque ele mostrou que é uma coisa muito prevalente ainda nos nossos pacientes, né? 23% aí de 1.000 pacientes, né? É um número expressivo, são quase 300 pacientes, né? Só desse trabalho. E quais seriam, no nosso país, né, na nossa casuística, as manifestações mais frequentes? Então, os nódulos reumatoides disparados são os mais comuns. Anemia de doença crônica, que muitos de vocês devem ter, o médico já deve ter comentado que tem. A síndrome seca, né, que é essa questão dos olhos e boca secos. A doença pulmonar, a neuropatia e a vasculite. Então, eu vou falar mais nessa aula, o meu foco vai ser principalmente nas manifestações mais comuns, que são as oculares, né, os olhos, o acometimento dos olhos do paciente com artrite, e das mais graves, que são a doença pulmonar e a doença vascular. Meu foco vai ser nessas manifestações. Vamos começar falando um pouquinho da parte de olhos, né? Não sei se alguns de vocês que estão participando aqui da live já tiveram alguma queixa ocular, é muito frequente. A mais comum realmente é a síndrome seca, que a gente chama, né? A ceratoconjuntivite seca. O que acontece? Essa inflamação que está nas articulações, ela vai para as glândulas que produzem a lágrima. Então, o paciente começa a produzir menos lágrima. Com isso, o que ocorre? Um sintoma de olho seco, né? E 90% desses pacientes podem ter só o olho seco, agora 10% podem ter a síndrome de Sjögren completa. O que é a síndrome de Sjögren? Ela é o acometimento das glândulas lacrimais, então as que produzem a lágrima, e também das glândulas salivares. Então são os pacientes que têm olho e boca seca, e muitas vezes até outras securas, né? Pode ter pele seca, outras mucosas com ressecamento, isso pode gerar constipação, entre outros sintomas. Tá? Então, isso tem a ver com a doença artrite, né? Se você tem artrite, tem esse sintoma, tem uma relação direta. Como que a gente faz para tratar esse sintoma? Em geral, a gente tem que usar colírios lubrificantes, a gente pode usar saliva artificial para quem tem boca seca, mas muitas vezes esse sintoma pode melhorar com o controle da atividade inflamatória da doença, porque diminuindo a inflamação da articulação, você também vai diminuir essa inflamação em outras regiões do corpo, tá? Então, por exemplo, a boca na síndrome de Sjögren, ela pode ficar tão seca de gerar alterações na língua já, pode gerar feridas na região do canto da boca, pode gerar aftas, enfim, vários tipos de lesão, infecção secundária por fungos, né? E no olho, a gente faz até esse teste aqui, essas duas fotos que eu apresentei, elas estão com corante, né? Então, aqui ela está com rosa bengala, que é um corante que a gente usa para ver a secura da córnea, tá? E aqui é o verde lissamina. Aonde ele gruda, aonde esses corantes grudam, é onde o olho ficou seco ali, já pode ter uma conjuntivite seca, que a gente chama, né? Isso, em longo prazo, pode causar complicações, por exemplo, infecções, úlcera de córnea, entre outras, tá? Então, esse aqui é o teste que a gente faz para avaliar o olho seco. São 2 testes oftalmológicos, né? Quem faz esse teste é o oftalmologista. Então, a gente tem o rosa bengala e o verde lissamina. Acredito que alguns de vocês já possam ter feito esse teste. E esse é um outro trabalho lá do nosso grupo da USP, que acabou de ser publicado, e ele é bem interessante. Ele avaliou pacientes que tomaram anti-TNF e que responderam bem, né, que tiveram uma melhora articular. E esses pacientes, a gente fez uma avaliação das células da conjuntiva, da córnea, tudo, e mostrou o quê? Que esses pacientes começaram a produzir mais células, né, deixaram de perder células que produzem a lágrima. Então, mostrando isso, se você controla a inflamação da articulação, você está controlando a inflamação do corpo todo, né? E isso pode refletir em melhora de outros sintomas, tá? Outras manifestações nos olhos, essas aqui são um pouquinho mais complexas do que o olho seco. A gente tem a episclerite, a gente tem a esclerite e a gente tem a escleromalácia. Qual que é a diferença dessas três? O olho, ele vai ter essa parte branca, certo? Essa parte branca, ela tem uma membrana que reveste ela, e por cima dessa membrana ele vai ter a conjuntiva,
que é uma outra membrana, que é a que inflama quando a gente tem conjuntivite. A primeira membrana, o nome da parte branca do olho, né, a parte branca inteira do olho, ela se chama esclera. A membrana que reveste essa parte branca é a que inflama quando a gente tem uma esclerite, tá? Desculpa, uma episclerite. Então, a gente tem a esclera, a episclera e a conjuntiva. A esclera é a parte branca, a episclera é uma membrana mais fininha, que está bem grudada nessa parte branca, e a conjuntiva é uma membrana que está por cima da episclera. Então, quando a gente tem uma episclerite, é uma inflamação dessa membrana intermediária. Esse é um quadro que pode incomodar, pode causar um desconforto, mas não é um quadro grave, não tem risco de perfurar o olho, e normalmente a gente trata com medicação tópica e também com controle da doença. Quando a gente tem uma esclerite, que daí seria essa imagem, isso é uma inflamação da parte branca do olho. Daí é uma coisa um pouquinho mais complicada, que se a gente não tratar, pode ocorrer até uma perfuração. Quando essa esclerite, ela é difusa, ela pega o olho todo, ela não tem tanto risco de perfurar. Quando ela é nodular, que ela vai pegar só uma parte, vai inflamar bem essa parte, veja que fica até transparente a esclera, né, que é branca. Essa sim pode causar uma perfuração do olho. Então, nesse momento, a gente precisa fazer um tratamento mais agressivo, tá? A gente tem que imunossuprimir mais, porque o que está causando isso é as próprias células de defesa, né, as mesmas que causam a artrite. E a gente vai ter um quadro que chama escleromalácia. Esse é mais comum em pacientes que têm doença há muito tempo, que é só uma parte mais transparente da esclera, né, por uma inflamação crônica. Esse aqui já não vai mais ter tanto risco de perfurar, né, é uma coisa que normalmente é uma sequela, parecida com as sequelas que a gente vê nas articulações, ele não está mais inflamado, então não tem esse risco de perfurar que a gente vê na esclerite. Tá? Então, vocês podem ver pacientes, às vezes, com 30, 40 anos de doença, que pode ter uma área da esclera que é mais azulada, e isso pode ser uma consequência da artrite, mas ele não vai ter tanto problema agora, não precisa usar imunossupressor, não vai ter tanta resposta, tá? Então, de olho, basicamente, foi isso. Depois vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas nesse tema. Agora a gente vai falar da pele. O que é mais importante na pele? São os nódulos reumatoides. Eles são frequentes, por si só, eles não produzem nenhuma consequência grave, é mais uma questão estética. Mas, quando a gente tem nódulo reumatoide, normalmente a gente tem que ficar mais de olho naquele paciente, porque ele é uma manifestação de que a doença está muito inflamada, né? Se ele está tendo nódulo, é porque a doença, se ele formou novos nódulos, é porque a doença, ela está causando inflamação até fora da articulação. Então, é um paciente que muitas vezes, ele precisa de um tratamento mais agressivo, né? Quando a gente tem nódulo, a gente também tem que ter um olhar para outras manifestações extra-articulares, porque quem tem nódulo tem mais chance de ter, por exemplo, as manifestações oculares, as manifestações pulmonares e também as manifestações vasculares, que são as vasculites, tá? O que é o nódulo reumatoide, afinal? Isso aqui seria como se fosse uma avaliação do nódulo no microscópio. Essas células que estão em roxo mais escuro, que fazem esse círculo aqui, elas são células de defesa, né? São linfócitos ali dentro daquele grupo, desculpa, são leucócitos dentro do grupo de células que eu apresentei no começo da aula, que eles são muito ativados, né, para fazer uma resposta imunológica. Eles se organizam numa lesão aí circular ou então ovalada, né, que é o formato do nódulo. Eles fazem isso embaixo da pele, porque eles estão ativados por essas substâncias que ativam o sistema imune que a artrite produz, aquelas citocinas que eu citei no começo da aula. Então, eles acabam fazendo uma organização aí nas regiões, principalmente de pele, onde que a gente vê mais, né? Nos pés, nas mãos e nos punhos, são os locais mais frequentemente relatados, mas também pode ocorrer em cotovelos, em outras regiões do corpo, né? E pode até acontecer dentro do pulmão esse nódulo. Então, isso ocorre principalmente, né? Por que é nessas regiões? Porque são regiões que podem ter traumatismo, então regiões que a gente bate muito, que a gente tem atrito com superfícies, então estimula essas células a formarem o nódulo. A pessoa que fuma, ela tem mais chance de desenvolver esse nódulo, porque o cigarro, ele ativa esse sistema de inflamação do corpo, tá? E às vezes tem alguns pacientes que, por algum mecanismo que a gente não sabe muito bem qual é, eles podem piorar essa nodulose com algumas medicações, por exemplo, o metotrexato e a leflunomida, tá? Mas a grande maioria dos pacientes melhora dos nódulos com esses remédios. São só alguns que desenvolvem uma piora da nodulose
com essas medicações. Também é de pacientes acima de 50 anos com mais tempo de doença, né? É uma manifestação mais comum em quem tem mais tempo de doença. E ele tem muita associação, e isso eu quero ressaltar que todas as manifestações extraarticulares têm muita associação com a presença do fator reumatoide, né, aquele exame que a gente faz no começo do diagnóstico, para saber se a pessoa tem ou não, e também o exame que é o anti-CCP, que é um exame mais específico que a gente vem usando mais recentemente. Então, os pacientes que desenvolvem manifestação articular, via de regra, vão ter esses dois exames, um dos dois, pelo menos, positivo, tá? Então, isso são os nódulos reumatoides. Eles mesmos não têm tantos problemas, a gente tem algumas maneiras que a gente pode tratar, né? Mas o problema deles é principalmente que eles mostram que a doença está muito ativa ou está muito sistêmica, que a gente fala, ou seja, está pegando muitas partes do corpo e que a gente tem que investigar outras manifestações que podem estar ocultas, né? Então, eles são sinais de alerta para a gente no paciente que possui. Aqui é um caso bem clássico, né? É muito frequente a gente ter esses nódulos nas interfalangianas, que são essas articulações aqui do dedo, né? E a gente pode ter também no cotovelo nódulos maiores, porque o cotovelo é uma região de muito trauma, a gente apoia em mesa, né? Em apoio de cadeira, então isso estimula essa formação dos nódulos, tá? Então, da parte de pele, principalmente é isso, e a outra manifestação de pele são as vasculites. Eu vou mostrar alguns casos aqui para vocês, tá? A vasculite é o quê? A vasculite é a inflamação do vaso de sangue. Então, lembra que a gente tem vasos de sangue no corpo todo, né? A gente tem os vasos que levam o sangue para os tecidos, que são as artérias, e a gente vai ter os vasos que trazem o sangue de volta até o coração, que são as veias. A artrite reumatoide, ela gosta muito das artérias, tá? O que pra gente é um problema, porque se a gente tiver uma inflamação numa artéria, então a artéria aqui é um corte também no microscópio, é essa bolinha aqui. O sangue tem que passar aqui nesse meio. Quando a gente tem a vasculite, isso pode ter uma oclusão do sangue, o sangue não chega onde ele tem que chegar. E isso vai gerar o que a gente chama de infarto. Então, no coração, o que é infarto no coração? É quando o sangue não chega no músculo e uma área daquele músculo morre. Em outros tecidos também ocorre infarto. Então, na pele, quando a gente não chega o sangue aqui nessa região, você tem uma área que infarta, que necrosa, que a gente fala, tá? A gente pode ter a vasculite, esse padrão é mais comum e é mais leve, né? Que é perto das unhas, muito, muito característico da artrite reumatoide, nos dedos, que são essas bolinhas vermelhas que podem acontecer. Também de pacientes com pelo menos 10 anos de doença é mais comum, mas a gente pode ver isso antes, de acordo com a gravidade, né? Então, quando a gente vê esse tipo de lesão, isso não vai causar grandes prejuízos para o paciente, mas mostra que a doença está muito ativa. Então, a gente tem que usar mais imunossupressor, eventualmente tem que usar mais corticoide nessa fase, até controlar melhor a doença. A gente tem casos gravíssimos, né, de necrose mesmo, até de perda de dedos, mas esses casos, assim, normalmente começam com uma úlcera pequena que a gente tem que identificar, já tratar ali, para não chegar nesse ponto, tá? Então, quando a gente vê casos mais graves assim, em geral, são casos que começaram, mas não foram avaliados, não foram adequadamente tratados e podem ter essa evolução. Então, isso aqui é raro hoje em dia, porque se a gente detecta uma vasculite mais leve como essa, a gente já vai imunossuprimir aqui para evitar um quadro mais grave, tá? De novo, né, tenho sempre ressaltado que, apesar da doença ser muito mais frequente em mulheres, a gente vê essas manifestações extraarticulares, elas têm uma associação, uma predileção, assim, pelo sexo masculino, né, que corresponde a mais ou menos 20% dos casos de artrite reumatoide. Doença de longa evolução tem relação, olha aqui o cigarro de novo, tá, o cigarro sempre vai estar envolvido com manifestação extraarticular, então, quem estiver fumando ainda, por favor, já considere parar. E se o paciente já tem uma doença vascular, então aquele paciente que já teve, por exemplo, um AVC, um derrame, aquele paciente que já teve infarto, aquele paciente que já teve uma lesão por obstrução de artéria, esse paciente tem um risco ainda maior de ter uma vasculite pela artrite, né? De novo aqui, outro fator de risco vai ser o fator reumatoide ou anti-CCP, e os pacientes que usam cloroquina e AS parece que estão um pouquinho mais protegidos, porque a cloroquina e o AS, eles impedem, a cloroquina impede a inflamação dos vasos e o AS impede a agregação das plaquetas e não tem uma trombose ali dos vasos. Isso foi identificado em alguns trabalhos, né, não em todos. Esses são alguns casos lá do HC que a gente tratou e muitas vezes os pacientes, eles evoluem com uma boa resposta, né, às vezes nem tanto. Essa paciente hoje, ela já não tem essa lesão, né?
depois que a gente imunossuprimiu. Aqui, uma paciente também que abriu com uma úlcera profunda, que já em fase de cicatrização. Essa é uma paciente que teve uma úlcera extensa e agora está com uma lesão pequena, porque a gente tratou, imunossuprimiu por exemplo, essa aqui é uma paciente que fumava, né? Um paciente do sexo masculino, 3 pacientes do sexo masculino. E aqui os tratamentos que a gente fez, às vezes a gente tem que usar ciclofosfamida para esses casos, que é um tratamento mais agressivo. Todos têm que usar corticoide em dose mais alta quando tem esse tipo de lesão. Mas, em geral, eles respondem bem, tá? Agora eu vou falar um pouquinho de pulmão, que vem sendo meu foco de estudo dos últimos anos, e a gente conseguiu produzir bastante informação nessa área recentemente, né? O pulmão, ele é muito importante dentro da artrite reumatoide. Hoje a gente acha que muito da doença pode começar no pulmão. Aqui seria um corte, né, um corte histológico, aí um microscópico do pulmão. Então, o que acontece no pulmão? O pulmão, ele tem uma área muito extensa, gente. Depois eu vou mostrar para vocês o tamanho da área dele. É a nossa área de troca direta com o ambiente. Então, tudo que está no ar está entrando para o pulmão. Lá no pulmão, a gente tem muitas células de defesa, porque se entra um vírus, se entra uma bactéria, eles já agem na hora. Mas na artrite, qual que é o problema? Como a artrite tem uma tendência de ter uma hiperestimulação dessas células de defesa, então elas apresentam esses antígenos, né? Como é que funciona isso? Tem uma célula que é o macrófago, que ele vai, e as células apresentadoras de antígeno em geral, elas pegam as coisas que entram ali, então chegou um vírus, ela vai pegar ele, vai processar esse vírus, vai apresentar para os outros linfócitos, que são as células que vão organizar ali a resposta imunológica. Cada vez que ela acessa um linfócito, esse linfócito vai produzir as citocinas para chamar mais células ali para inflamar, né? Quando a gente tem artrite reumatoide, essa célula apresentadora de antígeno, ela apresenta demais, vamos dizer assim, ela incomoda demais ali os linfócitos. E eles começam a ficar muito ativos e vão chamando mais células, vão produzindo substâncias, chamam linfócitos B, chamam mais linfócitos, macrófagos, neutrófilos, enfim, um exército que a gente tem para defender o corpo de infecção. E daí, na artrite reumatoide, o que vai acontecer? Essas células vão começar a atacar o próprio corpo, né? E produzir, inclusive, anticorpos contra o próprio corpo. E esses anticorpos são o anti-CCP e o fator reumatoide, no caso da artrite, certo? Mas imagina isso acontecendo numa área que é do tamanho de uma quadra de tênis. Se a gente pegar o nosso pulmão e esticar ele com um rolo de macarrão aí, infinitamente, a área dele, desses alvéolos, né, que são essas bolsinhas que fazem a troca de ar, é do tamanho de uma quadra de tênis, todo enrolado dentro do nosso peito. Imagina aí essa ativação de linfócitos ocorrendo numa área como essa, o que isso não pode gerar em termos de resposta imune? Então, no pulmão, a gente pode ter muitas manifestações extraarticulares, né? A gente pode ter, como eu citei, os nódulos reumatoides. Aqui é uma tomografia que mostra como esses nódulos podem ser grandes. E, às vezes, eles podem confundir, por exemplo, com tuberculose pela imagem. E, às vezes, a gente precisa biopsiar, eventualmente, para descobrir que, na verdade, não tem nada a ver com tuberculose, é um nódulo reumatoide. Mas, hoje, a gente sabe que o padrão dos nódulos é específico, então, muitas vezes, nem precisa fazer essa biópsia, tá? E tem a pneumopatia intersticial. Isso que tem sido meu foco de estudo principalmente. O pulmão, então, ele tem como se fosse vários saquinhos que fazem a troca do oxigênio e do gás carbônico, né? E isso é feito por uma membrana muito fina. Nas doenças intersticiais, essa membrana começa a ficar muito grossa, porque tem inflamação aqui. E daí, como é que faz para o oxigênio passar? É muito mais difícil. Então, essa doença, quando ela progride, ela começa a causar muita falta de ar, tá? É isso que é a pneumopatia intersticial. A membrana que devia ser como se fosse um papel celofane ou até bem mais fino, ela começa a ficar grossa, como um papelão, vamos dizer assim. Isso é uma analogia bem para vocês entenderem como que fica a dificuldade de ter a troca do oxigênio e do gás carbônico, que é a função do pulmão principal. Então, tem muitos fatores que a gente tem que considerar quando a gente fala de pulmão e artrite reumatoide, né? Como eu já citei no começo da aula, hoje o pulmão ele é a segunda causa de morte, tanto por pneumopatia intersticial, como por infecções e outras complicações, né? Quem tem essa doença intersticial que eu citei? A gente pode ter graus leves e avançados. Então, quando a gente fala de graus avançados, menos, e graus leves, pode ter até 60%. Tem trabalhos mostrando em até 60% dos pacientes. Mas, se a gente falar de doença grave, que vai dar sintoma, é 10% dos pacientes que têm artrite reumatoide, que não é um número desprezível, né?
Agora, muitas vezes esses pacientes não têm sintoma. Por quê? Ou porque ainda tem um acometimento muito leve, ou porque ele não consegue perceber a falta de ar, porque às vezes já não anda tão rápido por conta da artrite, de sequelas. Então é um quadro que a gente fala que é insidioso, ele vai começando aos pouquinhos e vai aumentando, né? A gente fez um trabalho lá no HC, que foi um trabalho que foi publicado esse ano numa revista científica que é bem importante, né? A gente avaliou quase 300 pacientes do nosso ambulatório e a gente avaliou a tomografia de tórax deles. E 22%, que é um número bastante, né, um número importante, significativo, eles tiveram algum grau de doença pulmonar, tá? Aqui variou bastante, teve quadros bem leves, né, bem iniciais, e teve quadro de fibrose extensa já. E, de novo, pacientes fumantes, sexo masculino e maiores de 60 anos. Então, vocês vejam que tudo que eu estou falando de manifestação extraarticular é mais ou menos esse mesmo padrão. Mas isso não quer dizer que não possa acontecer uma pessoa mais jovem, tá? E com menos tempo de doença, mas a maioria vai ter esse perfil. Vamos lembrar que a tomografia hoje é um exame relativamente disponível, então talvez valha a pena fazer nos pacientes que têm fator de risco uma tomografia, porque ela não é invasiva, a gente não precisa de contraste para fazer esse exame, que avalia a doença pulmonar, né? E lembrando aqui, principalmente para os reumatologistas, que é muito importante a gente fazer a ausculta do pulmão desse paciente. A gente tem que examinar o pulmão do paciente com artrite, porque às vezes a gente já ouve um barulhinho ali que chama crepitação, né? Então não estranhe se teu reumatologista examinar o seu pulmão, né? Porque hoje em dia cada médico examina seu setor, mas o reumatologista é um médico que precisa avaliar tudo. Às vezes o paciente já se queixa de uma tosse que já está meio crônica, uma tosse às vezes seca, às vezes com um pouquinho de catarro, começa a ter falta de ar. Ele fala que tem muita infecção de via aérea, né? A gente chama de IVAS, o resfriado. Ah, eu fico toda hora resfriado, toda vez tenho pneumonia. Às vezes isso não é pneumonia, isso já é um acometimento do pulmão da artrite, né? Então vale a pena a gente fazer uma tomografia de tórax, pelo menos, para avaliar se existe essa doença, porque é muito fácil de identificar na tomografia, tá? E lembrar o que está associado com doença pulmonar? Cigarro, de novo, né? O vilão de todas as áreas da medicina. E a gente sabe que parar com o cigarro no paciente com artrite é importante tanto do ponto de vista da articulação, por conta daquilo que ocorre no pulmão, que eu citei para vocês. Ele causa uma inflamação no pulmão, que, via de regra, no paciente que tem doença autoimune, ele vai ativar o sistema imune para o corpo todo, né? Vacinar para gripe e para pneumonia é essencial, né? A vacinação de gripe, ela é feita anualmente. A de pneumonia, a gente vai ter dois esquemas ali, com a pneumo 13 e com a pneumo 23, mas, em geral, são 3 doses aí que vai ter que ser tomada num intervalo de 5 anos. Fazer reabilitação pulmonar, então, por exemplo, fisioterapia respiratória, esporte aeróbico, atividade física que estimule aí, natação, que estimula a parte respiratória, né? De novo, quando a gente trata a doença articular, a gente pode melhorar as manifestações extraarticulares, então sempre a gente vai ter que estar usando medicações para artrite nesses casos. E às vezes tem outras causas de falta de ar nesses pacientes que a gente tem que investigar. Insuficiência cardíaca pode dar falta de ar, pneumonias crônicas por fungo, por tuberculose, podem causar falta de ar crônica, tumores, né, paciente que tem essas doenças, ele fuma, ele também tem risco maior de câncer de pulmão, então a gente tem que investigar isso. E doença do refluxo gastroesofágico, já devem ter ouvido falar, que o conteúdo ácido do estômago, ele volta pelo esôfago e pode ir para o pulmão, ele pode ser aspirado, tá? Então tudo isso tem que ser avaliado. Uma coisa super importante para finalizar a aula é que as pessoas às vezes não entendem a questão extraarticular também dos riscos de outras doenças, né? A artrite, como ela causa essa inflamação no corpo todo, uma inflamação que a gente chama de sistêmica, principalmente quando ela está mal controlada, ela aumenta muito o risco de eventos cardiovasculares, tá? Aqui o que vocês devem conhecer mais são o infarto do coração e o AVC, que é o derrame. As pessoas com artrite, principalmente a artrite ativa, elas têm um risco maior de ter derrame, de ter infarto, né? Um risco de 2 a 4 vezes maior do que as pessoas que não têm artrite. Esse risco, ele é comparável ao que o diabetes causa, né? A gente sempre fala, quem é diabético tem mais risco de derrame, de infarto. A artrite, ela quase que contribui da mesma forma, mas se ela não tiver controlada, tá? Não é que a artrite sozinha contribui, é se ela estiver inflamada, né? Por isso que a gente corre tanto atrás da remissão. Não é só pela qualidade de vida do ponto de vista motor, mas é para evitar outras doenças.
Aqui também esse desenho parece complexo, mas traduzindo aqui para vocês, a sinovite libera principalmente o TNF, a interleucina 6, a interleucina 1, né, que são substâncias que, quando elas circulam pelo corpo, elas vão agir em várias regiões. Elas, por exemplo, agem na gordura do corpo, no tecido adiposo, e com isso elas aumentam o triglicérides, que é uma gordura que a gente detecta no sangue, aumenta o LDL, que é o colesterol ruim, que aumenta a formação de placas de gordura nas artérias, e diminui o HDL, que é o colesterol bom. Então ela faz tudo que não pode, né? E com isso ela vai aumentar o risco dessas placas de gordura romperem e gerar um infarto ou um derrame, tá? Essas substâncias também vão lá para o fígado e para os músculos, né? Nessas regiões, o que elas fazem? Elas aumentam o PCR, quem produz o PCR, né, a proteína C reativa, aquele tal exame que a gente sempre está dosando no paciente com artrite, quem produz a substância é o fígado, né? Ele produz ela quando a gente tem alguma infecção para proteger o corpo, mas também quando a gente tem uma inflamação crônica. Por isso que ele é um bom marcador para atividade de doença. E o VHS também é medido a partir do fibrinogênio, que também é uma substância que o fígado produz na inflamação. Ele vai aumentar o que a gente chama na medicina de resistência insulínica, né? Essas citocinas vão aumentar. O que isso quer dizer? Que o músculo não vai puxar a glicose que está no sangue, tá? Quando a gente tem muito desses mediadores inflamatórios, o músculo não consegue puxar direito aquela glicose, né? E isso vai gerar o quê? Um aumento da glicemia no sangue, que aumenta o risco de diabetes, tá? Então, de uma maneira bem genérica, depois, se quem tiver alguma dúvida em relação a isso, eu posso explicar melhor. E quando a gente tem a aterosclerose, que são aquelas placas de gordura que aumentam o risco da gente ter derrame, infarto, essas aterosclerose, ela acontece no vaso de sangue, né? O TNF, o interleucina 6, interleucina 1, eles vão acelerar esse processo, né? Ele acelera a formação dessas placas de gordura. E isso, claro, que vai resultar no maior risco de eventos cardiovasculares, tá? Então, via de regra, era isso que eu queria falar para vocês. A doença, então, ela vai muito além das articulações, é uma coisa que muitos de vocês que têm doença há pouco tempo, talvez nunca tenham ouvido falar, porque realmente o controle dessas manifestações, ele melhorou conforme a gente melhorou o tratamento ao longo dos anos. Então, nos últimos 10 anos, a gente teve uma importante evolução no tratamento da artrite reumatoide, os últimos 20 anos já, né? E com isso a gente também conseguiu um melhor controle dessas manifestações. Então, o que eu mostrei aqui para vocês é o que tem de mais extremo, de mais grave, mas a mensagem é que se você consegue um bom controle da doença, você também controla essas manifestações extra-articulares. Agradeço a todos aí pela atenção.